E a palavra de hoje, quero estar lendo lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15 em diante, que diz assim: alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Tenha por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Vou dar uma pausa aqui para comentar sobre esses dois primeiros versículos que nós lemos. Como que diz aqui: alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Nós muitas das vezes nós vemos situações em que pessoas só são vistas quando elas estão sofrendo, quando elas estão chorando. E aí há uma locomoção, né, onde pessoas se compadecem, ajudam, né, e oram e choram junto ali, se preocupam. Isso é muito bom, porque na hora do sofrimento a gente precisa sim se sentir acolhido. Só que aqui também diz: alegrem-se com os que se alegram, e não só chorem com os que choram. E muitas vezes nós podemos ver que a maioria das vezes as pessoas enxergam mais as outras quando elas estão sofrendo do que quando elas estão se alegrando. É mais fácil você ver pessoas chorando com outras quando estão num momento difícil do que você ver as pessoas se alegrando com a alegria e com as conquistas dos outros. É mais fácil você ver em dia de luto, em dia de tristeza, pessoas se movendo, né, por outras. Mas na alegria, quando a pessoa tá jubilando em agradecimento, assim, por ter conquistado algo, por ter feito algo grandioso para aquela pessoa. Poucas pessoas que se alegram com as conquistas dos outros. E aqui a palavra diz que nós devemos, aí quando diz, tenham o mesmo, no versículo 16, tenham o mesmo cuidado por todos, tanto os que choram quanto com os que se alegram. E aí continua: não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Não seja orgulhoso ao ponto de ver a pessoa se alegrando com uma conquista e você não conseguir se alegrar, ficar feliz por aquela pessoa. Ah, não é pra mim? Então tá bem, não precisa não. E no 17 continua: não paguem ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que você receba a aprovação dos outros. Ou seja, se uma pessoa faz mal pra você, se a pessoa te trata com desprezo, não faz o mesmo com ela, não. Seja diferente. Seja diferente. Seja alguém que Cristo olha e fala: esse é meu filho, essa é minha filha. É assim que eu tô te ensinando, independentemente de como te trato. Você tá tratando bem, tá fazendo certo. E no 18 diz assim: no que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Faz o possível para viver em paz. Às vezes você pisa na bola, diz algo que não deve ali, mas você seja humilde de ir falar, né, voltar atrás, tratar bem. Se a pessoa te trata mal, você não faça o mesmo com ela. E procura viver em paz com as pessoas, é isso que aqui tá dizendo. No 19 diz assim: meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê, né, o merecido para cada um. Deixa tudo nas mãos de Deus. É o que eu tenho aprendido no dia a dia, no passar dos anos, deixar, não ficar indo atrás, bater boca, não discutir. A gente, às vezes, muitas das vezes, entristecer é inevitável, mas quando nós aprendemos a confiar no Senhor e ver que tudo está nas mãos dele, que nada passa despercebido dos olhos dele, que ele honra aqueles que é diminuído, desprezado, então eu aprendi a descansar. Façam o mesmo. Aqui a palavra é bem clara.
Se você vê alguém chorando, chore também, ore, né? Ofereça uma palavra de ajuda, ore junto, ore, intercede por aquela pessoa. Mas se você vê a pessoa se alegrando, conquistando algo, fique feliz por ela também. E se você não consegue ficar, ore a Deus para que isso seja mudado, porque pode ser que as pessoas não percebam, mas Deus conhece o coração. Ele vê. Ele conhece todas as coisas e nada passa despercebido dos olhos dele. E você pode ter certeza que quando você aprender a se alegrar com a alegria das pessoas, as coisas vão fluir muito melhor para você. Que Deus te abençoe.